Todos felizes com Jesus? E todos estão felizes porque eu estou aqui? Alguns dias ausentes, queridos, questão de enfermidade, mas não parei de pregar. Toda noite eu sonhando pregando, né? Essa noite, dormindo pouco, né? O pouco que dormia, sonhando pregando. Eu tenho isso há muito tempo. Essa noite eu sonhei que eu estava num evento com o meu amigo Hernandes Dias Lopes, né, contemporâneo de seminário, e ele ia pregar no evento, né? E eu ia passar o microfone para ele. Aí, antes de passar o microfone para ele, eu disse: urge a necessidade de pregar o evangelho simples, puro como ele é. Muitos pregam, mas poucos têm vivido. Falei desse jeito para ele. E é uma alegria tão grande, meu Deus do céu. Você está numa guerra e Deus te visita e te pastoreia nos poucos momentos de repouso da mente, descanso que você tem. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, que nos cura, que nos restaura. Aleluia. Vamos abrir, queridos, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6. Ô, gente, se colocar o Gálatas, foi eu que coloquei, né? Então foi erro meu, queridos. Mas é Efésios. Não sei o que deu na minha cabecinha, mas é Efésios, capítulo 6. Normalmente os irmãos não deixam passar isso não, eles conferem e tudo, mas hoje passou. Então, Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que você e eu temos vivido, nós temos vivido. Talvez uns mais intensamente, outros menos intensamente. A partir do verso 10, Efésios 6, 10 em diante. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo diz: e ore também por mim. Paulo pedindo oração, queridos. Agora imagina eu e você. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente,
como me convém falar. Amém. Só uma ênfase, queridos, no último versículo, pelo qual sou embaixador, pelo qual o Evangelho, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A gente já poderia pensar assim, falar dele livremente, mas Paulo foi preso algumas vezes, perseguido algumas vezes, arrastado, chicoteado. Como falar dele livremente? É porque podiam até prender o corpo de Paulo, mas ninguém prendia a língua de Paulo, a boca de Paulo. A palavra de Deus, o Evangelho, esse Evangelho, do qual Paulo era embaixador, o Evangelho simples, puro, como ele é, sem misturas, sem contaminação, sem enfeites. Esse Evangelho na boca de Paulo nunca esteve preso. Muito bem, queridos. A igreja, queridos, de Éfeso, era uma igreja dentro de um contexto de batalha, de guerra espiritual muito grande. Os irmãos saíam da igreja de um culto maravilhoso e voltavam para suas casas. Mas quando eles chegavam nas suas casas, as invocações a espíritos malignos, a demônios, estavam nos terreiros das suas próprias casas. Está na igreja, está adorando a Deus, um culto maravilhoso. Chega em casa, de repente, por parte de algum familiar, a macumbaria rola solta. E é dentro desse contexto, queridos, que Paulo escreve essa carta. E ele exorta dizendo: olha, vocês estão numa guerra. Vocês estão numa guerra. Mas não é contra os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Não é contra a carne. A guerra de vocês, ela não é uma guerra natural, ela é sobrenatural. Ela não é física, ela é espiritual. Ela está nas dimensões espirituais. Ele então instrui dizendo: olha, vocês estão guerreando contra principados e potestades nas regiões celestes. No outro contexto, Paulo diz: olha, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. A guerra de vocês está nas regiões celestes. Ela não é natural, ela é sobrenatural. Ela não é física, ela é espiritual. Ela não é terrena, ela é celestial. Eu já abençoei vocês com toda sorte de bênçãos que vocês precisam nas regiões celestes. Mas também existe uma guerra nas regiões celestes. Então guerreia-se nas regiões celestes
e as bênçãos se materializam para vocês. Toda sorte de bênçãos, diz Paulo, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos. É só tomar posse, mas pressupõe uma guerra nas regiões celestes. Meus queridos, é importante nós entendermos uma coisa. Outrora nós éramos do nosso inimigo. E nós não éramos, até então, inimigos daquele que agora é o nosso inimigo e maior inimigo. Nós pertencíamos a ele. Até porque nós nunca somos sem dono. Sempre temos um dono. Sempre temos um Senhor que manda em nós. Ora o pecado, ora o próprio Satã. Mas quando nós nos libertamos, nos desgarramos do maior inimigo, nós passamos a ter um outro Senhor, passamos a ser propriedade de um outro dono, de um outro Senhor, e esse agora é o Senhor dos exércitos, é Deus. Quando isso acontece conosco, quando somos tomados, quando somos extraídos, arrancados das garras do nosso maior inimigo, nós iniciamos ali uma guerra, que não é física, que não é contra a carne. Iniciou ali. E não adianta você dizer, não, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou de paz, eu não sou de briga, eu sou sereno. Não adianta. Estamos numa guerra. Mas, meus queridos, ora nós estamos mais aguerridos, ora menos aguerridos na luta, mas estamos sempre. Pelo simples fato de termos sido arrancados das garras de alguém que mandava em nós, que era o nosso dono. Nós provocamos nele, na realidade não nós, porque não fomos nós, por conta própria que nos desgarramos, mas nós fomos desgarrados, alguém nos desgarrou. Mas a ira dele, a raiva dele e a perseguição dele é contra nós, porque ele perdeu a nós. E até porque não adianta ele se atrever a ficar com raivinha, com birrazinha, contra aquele que nos desgarrou dele. Ele é nada perante aquele que nos desgarrou. E quem nos desgarrou? Dele, Jesus de Nazaré. Não adianta, repito, ficar com birrinha contra ele. Então ele se volta contra nós. Meus queridos, eu estava até pensando uma coisa
nesses últimos dias, vendo algumas modernidades, algumas coisas na internet, que não apenas entristece a gente, mas nos enoja. Alguns produtos que estão sendo lançados no mercado. Alguém faz uma pesquisa de mercado, constata exatamente qual é o produto mais rentável, que dá mais dinheiro. Tranquiliza-se, monta-se uma fábrica no fundo do quintal, elabora esse produto, faz o marketing em cima e lança o produto. E o produto é comprado e a grana realmente cai. Produto. Eu não me espanto tanto com o produto, mas eu fico simplesmente abismado com quem compra o produto, com quem já é adulto e deveria ser espiritualmente adulto, e que não tem a percepção para ver que é apenas um produto, mas não é um bom produto, porque a fábrica não foi correta. E eu vendo essas coisas, eu pensei, de repente me deu um clique assim, mas meu Deus, eu comecei também nessa idade. Com 14 anos de idade, eu era convidado para pregar nas igrejas. Só que algo marcou muito a minha vida, e esse algo não foi outro senão a palavra de Deus. A partir do Evangelho de João, depois a Bíblia toda. E o que me fascinava era a palavra de Deus. Era o Evangelho puro, simples, como ele é, sem mistura nenhuma. Era assim, comigo era assim. E o que me importava era apenas o efeito desse evangelho nas vidas das pessoas, era só isso. Eu não era produto de fundo de quintal, mas produto de um resgate por parte de Jesus. E o que mais me fascinava era dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Isso é evangelho na sua pureza, na sua simplicidade. Mas esse negócio de treque, não é de Deus. Isso não é evangelho. Produto de fundo de quintal, por irresponsabilidade de pessoas que deveriam ser adultas, estragando matérias-primas que poderiam ser simplesmente excelentes, se devidamente trabalhada à luz do Evangelho de Jesus. Mas, meus queridos, ainda aos 14 anos de idade, comecei a experimentar alguns sinais que evidenciavam a minha chamada para o ministério. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: desde então, a guerra aumentou.
contra carne e sangue, não, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Uma luta, uma batalha, desde o primeiro dia em que eu saí de ônibus para o seminário, a guerra começou. No meu primeiro ano de ministério, já queriam me impedir de voltar para o ministério. Com muita luta, preso numa espécie de convento, no seminário, 4 anos, de manhã, tarde e noite, dormindo pouquíssimo à noite, com exclusividade, me preparando não apenas em oração, mas em estudos. Fui finalmente ordenado ao ministério no primeiro semestre do primeiro ano de ministério. Veio uma carta me impedindo de pregar e me impedindo, inclusive, de participar da ceia do Senhor. E a partir daí, guerra sobre guerra, a vida inteira no mundo espiritual. Por que, igreja? Em primeiro lugar, porque nós somos desgarrados do inimigo. Segundo, porque nós nos dispusemos, nós reagimos positivamente a um chamado de Deus para o resgate de tantas outras pessoas no mundo inteiro. Então aquele que nós constituímos nosso inimigo, quando nos desgarramos dele, agora o enfurecemos ainda mais contra nós, porque somos instrumentos, nos dispusemos a ir ao encalce de muitas outras, que ainda estão nas garras dele. Mas o que diz a palavra? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em guerra, não contra a carne, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Aleluia. Agora, meus queridos, é importante nós sabermos uma coisa. No dia em que nós fomos resgatados e que nós aceitamos a vocação de Deus, todos nós, com ministérios específicos, naquele dia, nós nos alistamos num time que sempre joga e que nunca perde, que é o time de Deus. Às vezes nós temos aparentes derrotas, e pode ser inclusive temporárias derrotas, mas é porque a guerra não terminou ainda. No final, de Gênesis a Apocalipse, nunca o povo de Deus, nunca o time de Deus sofreu uma derrota definitiva.
Agora, queridos, precisamos entender uma coisinha a respeito do nosso inimigo. Primeiro, ele pensa. Ele pensa. Quando pensa, eu deduzo o seguinte: pode então mudar de estratégia. Por isso, nunca entre numa guerra entendendo que ela é uma espécie de receita de bolo. Você faz isso, isso e isso, dá certinho. Por quê? Porque aconteceu comigo, não sei o quê, eu fiz isso e isso, deu tudo certinho. Não entre nessa ingenuidade. Ele pensa. Se ele pensa, ele sabe quem é você. E sabe que você é diferente do outro. Que a sua realidade é diferente da outra. Então, se ele pensa, ele pode variar a sua forma de agir. Ele pode variar a sua estratégia para lhe prejudicar o máximo que ele puder. Entenda isso. Ele pensa. Segundo, entenda que ele também fala. Ele fala por sugestionamento na mente. Ele fala audivelmente, usando a boca de alguém que emprestou provisoriamente para ele usar. E ele pode falar coisas que lhe prejudicam muito, que lhe entristecem muito, que lhe traz muito desgosto, que lhe desanima muito. Você está empolgadíssimo no ministério, numa obra, numa tarefa. Aí alguém empresta provisoriamente a boca para ele e ele diz por essa boca: isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, desista. Quem é você? Quem é você? Você não é nada, você não é ninguém. Você nem sabe ler, você não tem cultura, nem falar direito sabe. Você não tem autoridade, você é pobre ou você é rico, você é isso, aquilo, é humilde. Quem é você? Ele fala. Agora, queridos, pense uma coisa. Se ele fala, é porque ele sabe que tem ouvidos para ouvi-lo. E se ele fala, na certeza de que existem ouvidos para dar ouvidos a ele, ou seja, para ouvi-lo, também ele ouve. Também ele ouve. Ele não fala como sendo um moco, um surdo. Ele ouve. E sabendo que ele ouve, eu preciso lançar mão da minha autoridade espiritual e falar para ele. Dizer para ele. Determinar na autoridade do nome de Jesus o que é que ele tem que fazer, como ele precisa se comportar.
porque Ele fala, mas Ele ouve também. Eu não me esqueço uma vez, louvado seja Deus, porque Deus não permite que isso seja com tanta constância, assim como pelo menos comigo, com bastante constância, sonhar pregando, numa alegria extraordinária, na guerra, e você sonhar pregando, numa alegria extraordinária, num consolo, num conforto, numa realização espiritual indizível, sonhar voando no céu. Mas a gente tem as guerras noturnas também, e uma determinada vez, eu morava lá pelas QNLs, e eu tive essa visitação noturna, morando sozinho. E vinha aquela coisa falando, dizendo, e me perturbando no sono, e aquilo lhe trazendo angústias. Aí você acorda perturbado, fica ali meio atordoado por alguns segundos, deita de novo, concilia o sono de novo, aquilo vem de novo. Pela terceira vez, eu me levantei como estou em pé aqui, e falei como se estivesse vendo, como se fosse carne. Não é contra carne, mas como se fosse. E eu disse, olha, esse lugar aqui não te pertence, não há espaço para você aqui. Aqui mora um servo de Deus, saia em nome de Jesus. Ele não fala? Então vai ouvir também. Não apenas ouvir, vai ouvir e vai obedecer. Por causa de quem? Por causa do homem? Não, por causa da autoridade que há no nome de Jesus. Maior não sou eu, maior não é você, maior não somos nós. Quem é maior? Aquele, repete comigo, maior é aquele que está em nós. Não me esqueço, uma vez, peguei uma situação muito complicada, mas muito complicada. Tão complicada que já fazia em torno de 20 anos. Porque a pessoa tinha, nessa faixa etária, e ela havia consagrada bebê para o inimigo. E me chamaram, e quando eu cheguei naquela casa, era um apartamento, sem me ver, o pastor João também já passou por experiência muito parecida. Sem me ver, de costas para mim, ele disse, e eu ouvi, esse aí sim, esse é forte, esse aí vai conseguir. Ele é um ser muito evoluído, mas às vezes escorrega em coisinhas tão pequenas, tão idiotas. Mas ele fez a função dele, a função de, tipo assim, vá que cola, né? Vá que ele pense que ele realmente, ele é forte, ele é poderoso, que ele consegue. Vá que ele pense. E se passar isso pela cabeça dele, eu estou feito.
Maior não sou eu, maior não é você. Maior é o que está em nós. Meus queridos, e para andar para o final, para a gente encerrar, eu preciso me revestir dele, de Deus, todos os dias. Revestivos do Senhor, dos pés à cabeça. Não vou explorar esses detalhes aqui, mas revestivos da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, todos os dias. Eu preciso sair de casa e dizer: Senhor, me revista da tua autoridade hoje. Mas amanhã eu preciso fazer tudo de novo. E depois de amanhã também, todos os dias. E por que eu preciso me revestir todos os dias? Por que não me revisto hoje, pronto, estou revestido para a semana inteira, para o mês inteiro? É porque, meus queridos, prestem atenção, nós somos os mesmos todos os dias, mas nós podemos estar diferentes todos os dias. Um dia eu posso amanhecer dando bom dia para os passarinhos, tão feliz que eu estou. Mas um outro dia eu posso não estar tão bem. Eu posso estar mal-humorado. Uma patologia emocional, às vezes até mesmo física. Por um problema que aconteceu dentro da própria casa. Às vezes com o próprio cônjuge, com os filhos. E eu posso não estar bem. E não estando bem, a grande possibilidade de eu agir de forma errada, há uma grande possibilidade de eu agir de forma errada, por causa de mim. Mas ainda que eu esteja bem hoje e bem amanhã, eu preciso me revestir, sabe por quê? Porque eu posso me encontrar com os mesmos colegas de trabalho de ontem, só que eles podem não estar do mesmo jeito que estavam ontem. Eles podem ter tido uma encrenca ao sair de casa, um problema, uma notícia ruim, uma desavença, algo que contrariou, e esse meu colega, essa minha colega pode não estar bem. E se eu não estiver devidamente revestido do Senhor, a coisa pode não dar certo. Mas também eu preciso me revestir do Senhor todos os dias, porque todos os dias é possível que eu me encontre com pessoas novas, diferentes, pessoas desconhecidas, que eu até posso imaginar que elas estejam bem, mas que não estejam, mas que podem não estar. Elas podem estar com planos mais terríveis contra elas próprias ou outras pessoas. E se eu não estiver revestido do Senhor, eu vou passar batido. Vou passar batido. Por isso preciso, como a palavra do Senhor diz, revestivos do Senhor todos
os dias. Esse é o entendimento. Revesti-vos do Senhor, da armadura do Senhor, para que possais estar firmes contra as astutas, sutis ciladas do diabo. E para encerrar, queridos, nós precisamos vigiar as estruturas. O foco dele são as estruturas. O que é estrutura, pastor? Essas colunas vermelhas aqui é a estrutura desse templo. É aí que está o concreto, mas tudo é tijolo. Se atingir a estrutura, o mais tudo vai por terra. Uma escola é uma estrutura onde nossos filhos estão. Uma empresa é uma estrutura onde está gerando riqueza e bem-estar para a comunidade. O governo é uma estrutura. Se atingir lá, atinge a nação inteira. Eu fiquei, queridos, estarrecido com um colega meu, estarrecido. Tem pessoas com quem você não se decepciona, mas tem outras de quem você nunca, jamais esperaria tais coisas. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos e quem estiver me ouvindo. O meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Eu adoro Ele. Eu não adoro homem nenhum, nem venero, nem idolatro homem nenhum. Mas eu tenho um livro que me dá norte, que me direciona por onde devo e por onde não devo andar. E ele expressou, esse amigo expressou uma ira, uma raiva, uma crítica contra os cultos que eram realizados nas estruturas do governo. Mas parece que ficou muito feliz quando as estruturas do governo estavam sendo consagradas a orixás. Aí não dá para compreender. Aí não dá. Faça diferença entre coisa e coisa. Gosta de fulano de tal, casa com ele, vai morar com ele, mas separe as coisas. Gosto de um palhaço porque ele é muito engraçado. Ele fala, é muito engraçado. Vou votar nele para ele elaborar as leis para dirigir a minha vida e a minha família. Para com isso. Separe as coisas. É engraçado, vou ver as piadas sadias dele rir, mas deixa ele no lugar dele. Porque depois somos nós mesmos os instrumentos para que Satanás atinja as estruturas e nós estamos debaixo dessas estruturas. '
A igreja é outra estrutura. E agora eu já não estou falando de prédio, de templo, estou falando de igreja de Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não admito, queridos, nem para mim, nem para ninguém, descer a lenha na igreja de Jesus. Eu denuncio e condeno condutas direcionadas. E eu preciso fazer isso, porque é obrigação minha, como servo do Senhor e como pregador do Evangelho. Mas eu faço a diferença entre A, B, C e D e a noiva de Jesus Cristo. Porque muitos que criticam a noiva de Jesus não sabem como estaria a humanidade se essa noiva fosse retirada. Não me obedeça no que eu vou dizer aqui, mas você quer saber como o mundo é sem a noiva de Cristo? Não me obedeça, porque estou falando ironicamente, mas quer saber como é ou seria o mundo sem a noiva de Cristo? Fique aqui depois do arrebatamento dela, aí você vai ver a falta que ela faz. É limitada, tem problemas, tem defeitos, tem dificuldades, tem gente difícil, tem tudo. Tem. Mas não desça a lenha na igreja de Cristo. Vamos vigiar as estruturas. Marido e mulher, vigie. Você é a estrutura. Vocês são a estrutura do lar, da família de vocês. E depois, pai, mãe, filhos, a estrutura da família. Porque há tanto investimento para destruir a família. Porque destruindo a família, o mais está tudo na palma da mão. Porque em Nova York, as pessoas ficam lá. Aquela multidão de gente na rua. Porque desse jeito, está na palma da mão. Faz o que quiser. Comunidade de zumbis. Comunidade de zumbis. E isso entra pelas estruturas, pelas autoridades. A nossa guerra não é contra a carne. É sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero levantar um clamor aqui, convidar os pastores, João Batista e Márcio, que aqui em cima estão. Vamos levantar esse clamor, queridos, por nós, pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelas estruturas em geral. Pastor João, vem levantar esse clamor aqui, por favor. E toda a igreja, em oração de guerra. Oração de guerra, querido, né? Assim, Deus abençoe em nome de Jesus, abençoe papai, mamãe, abençoe meu irmãozinho, abençoe essa igreja, abençoe o Brasil. Em nome de Jesus, amém. Isso não é oração de guerra, não. Isso é oração de criança que está aprendendo. Ele ouve. Então fale
e fale com autoridade. Alce a voz, como quem tem autoridade. Aleluia. Alguém já emprestou o microfone para ele? Vamos orar, queridos. Vamos guerrear em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você nem precisa fechar o olho não, tá? Ninguém guerreia com o olho fechado não. Uma vez eu estava com um missionário. Foi um caso terrível, terrível que pegamos. Terrível. E o rapaz lá terrivelmente demonizado. E ele lá trancou o olho e foi expulsar o demônio. Levou um tapa que está rodando até hoje. Como é que eu vou para a guerra de olho fechado? É atento, é percebendo. Vamos guerrear, a igreja, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque nesses dias eu precisava estar sendo carregado, e vocês me carregaram pela oração. Há momentos que precisamos ser carregados, e eu fui literalmente, inclusive fisicamente carregado. Então era a dor da minha coluna. 3 pessoas me tiraram da cama para eu ficar em pé, que eu não conseguia me levantar. Eu não podia pôr isso aqui de força. Até que me colocaram em pé para eu começar a fazer movimentos. Até fisicamente fui carregado. Mas a igreja estava me carregando espiritualmente, me sustentando pelas orações. E assim que tem que ser. Porque se não for, eu não aguento. E você também não aguenta. Vamos guerrear, a igreja, em nome de Jesus, pastor. Amém. A graça e a paz. Qual é a tua guerra? Você está guerreando com o quê? Para quê? Então se coloque na posição de guerrear. Qual é a tua guerra? Qual é a tua dificuldade nessa noite? O que é que você está vivendo? Não se aflija. Vamos lutar agora. Lute por essa questão que você vai guerrear agora. Aquilo que está te afligindo, você é mais do que vencedor, porque Cristo Jesus está em nós. Creia agora, vamos abrir nossa boca. Lute, guerreie contra essas dificuldades que está assolando a sua vida agora, em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Papai, queremos nos colocar agora diante da Tua presença, guerreando, meu Pai, porque sabemos, Senhor, que Tu és mais, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu estás sobre nossas vidas, Senhor, porque esse problema que está assolando as nossas vidas, essas dificuldades, Senhor, vai cair por terra, e nós venceremos, Senhor Deus, nós venceremos o inimigo de nossas vidas, nós venceremos o inimigo de nossas almas. Ó Pai querido e Pai santo, neste momento, Senhor Deus, tudo isso que está afligindo, essa enfermidade, essa dificuldade, essa depressão, essa ansiedade, ó meu Pai, esse problema familiar, nós somos mais do que vencedores, e falamos, venceremos, e caia por terra toda essa dificuldade, caia por terra esta enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia da nossa vida, saia da nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo esse problema emocional, todo esse problema na mente, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia da nossa vida, saia da vida dos nossos irmãos, saia, em nome de Jesus. Esse problema de emprego, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse problema
esse problema conjugal que está afligindo este casal, em nome de Jesus, saia e bata em retirada desta família, bata em retirada deste casal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai querido, esses problemas com os filhos, oh papai, em nome de Jesus, esses problemas que têm afligido esses pais, em nome de Jesus, bata em retirada, em nome de Jesus. Essa doença, essa enfermidade que tem afligido, essas dores que tem afligido, bata em retirada em nome de Jesus. Creia, queridos, essa enfermidade nos filhos, nas crianças, bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai querido e Pai Santo, nós somos gratos e te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Oh papai, quando chegarmos aos nossos lares, vai aquela situação, aquele problema, que quando saímos de lá para a igreja, esse problema vai estar resolvido, em nome de Jesus, porque cremos no teu poder, cremos na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Creia, meu irmão, creia em nome de Jesus, não duvide no seu coração, em nome de Jesus, aleluia. Continue guerreando. Exército de Deus que nunca perde. Marche. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: a vitória é minha. Em nome de Jesus. A vitória é minha. Em nome de Jesus.